Eslováquia, o coração do velho continente. Aninhada bem no centro da Europa, a Eslováquia é, com orgulho, chamada pelos seus habitantes de o coração do velho continente. Com uma área de cerca de 49 mil quilômetros quadrados, é um pouco maior do que o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Sua história está entrelaçada com impérios poderosos, como a Grande Morávia e o Austro-Húngaro. Mas foi apenas após a dissolução da Checoslováquia que a Eslováquia conquistou a sua independência. Oficialmente no mapa desde 1993, o país guarda vestígios humanos com quase 30 mil anos, tornando-se um dos territórios habitados mais antigos da Europa. Apesar de não ter litoral, a Eslováquia é famosa por possuir o maior número de lagos naturais de montanha do continente. Abriga também o maior rio subterrâneo da Europa Central, que corre sob a caverna Doma e atravessa até a Hungria. O clima é temperado, mas varia muito conforme a altitude. As montanhas Tatras são um exemplo impressionante. Há anos em que neva no verão, e invernos com sol suave e chuviscos. Em 2024, o país contava com cerca de 5,4 milhões de habitantes, ocupando a 27ª posição na Europa. Porém, enfrenta um envelhecimento populacional acelerado. Em apenas 10 anos, a proporção de idosos acima dos 65 cresceu 5 pontos percentuais, bem acima da média europeia de 2. Atualmente, a cada 2,7 trabalhadores, há um reformado a ser sustentado. Os gastos com benefícios para idosos já representam cerca de 10% do PIB, e a OCDE prevê que possam ultrapassar 20% até 2050, sem reformas urgentes. O idioma oficial é o eslovaco, muito semelhante ao tcheco, permitindo a comunicação mútua sem tradutores. A lei também garante o uso de línguas minoritárias em regiões onde representem pelo menos 15% da população local. Assim, o húngaro é comum no sul, enquanto o ucraniano predomina no nordeste. Você imaginava que a Eslováquia fosse tão fascinante? Um povo entre os mais autossuficientes do mundo. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Eslováquia entrou numa difícil transição econômica. Centenas de milhares perderam o emprego, e o desemprego chegou a ultrapassar 12%. Ainda assim, foi nesse cenário que germinou um espírito de autossuficiência que se tornou marca do país. Alguns buscaram aprendizado no Ocidente e regressaram para reconstruir a nação. Um exemplo notável, Andrzej Kiska, que estudou nos Estados Unidos e foi presidente entre 2014 e 2019. No próprio território, milhares aprenderam por conta própria a trabalhar no campo, na construção ou em pequenos negócios, conseguindo superar a crise. Hoje, a Eslováquia figura constantemente entre os 10 primeiros lugares em pesquisas sobre autossuficiência global. Mas esse traço também trouxe sombras, sobretudo na relação com a comunidade romani. Apesar de representarem cerca de 11% da população, quase 500 mil pessoas continuam sendo o grupo mais marginalizado. Preconceitos comuns os pintam como preguiçosos, dependentes de benefícios e ligados à criminalidade. No entanto, famílias numerosas resultam mais da falta de acesso à educação e ao planejamento familiar do que de oportunismo. Dados mostram que 90% vivem em terras pobres e degradadas. Mais grave, 65% das crianças romani são colocadas em escolas para deficientes intelectuais, mesmo sendo cognitivamente normais, o que limita seu futuro desde cedo. Para reverter essa exclusão, o governo implementa políticas de melhoria habitacional e programas gratuitos de formação profissional para jovens, além de reformar o sistema educacional para promover a inclusão. Passos importantes que, quem sabe, abrirão um caminho mais justo e promissor para os romani na Eslováquia, as esposas mais ideais da Europa. Caminhar pelas ruas de Bratislava ou Košice é como entrar num cenário de beleza natural, onde não é raro cruzar com mulheres de pernas longas e elegantes. As eslovacas estão entre as mais altas do leste europeu, com altura média entre 1,68 m e 1,72 m.
A supermodelo internacional Adriana Karembeu, também eslovaca, chegou a deter o recorde mundial Guinness pelas pernas mais longas do mundo, medindo 1,24 m. Além das pernas impressionantes, muitas têm silhueta esguia, curvas suaves, cabelos loiros ou castanhos e olhos azuis intensos. Com essa combinação, elas dividem o pódio da beleza do leste europeu com ucranianas e russas. Curiosamente, a Eslováquia nunca conquistou uma coroa em concursos internacionais de beleza. A principal razão é a falta de um sistema de preparação profissional. Para se ter uma ideia, segundo a Storm Model Management, o Reino Unido possui mais de 70 centros de formação, enquanto a Eslováquia conta com apenas 8. Criadas num ambiente que valoriza família e educação, aprendem desde cedo a ser independentes, trabalhadoras e atentas ao bem-estar dos outros. Herdam da mãe não apenas receitas de cozinha, mas também o cuidado pessoal e a importância da sinceridade acima dos bens materiais. Isso molda profundamente a forma como encaram relacionamentos. Buscam estabilidade, compromisso e honestidade, evitando paixões efêmeras. Admiram homens que sabem ouvir, têm responsabilidade e metas claras na vida. Não é de surpreender que muitos estrangeiros as considerem extremamente atraentes. Uma pesquisa com cerca de 60 mil europeus no Reddit revelou um dado curioso. Quase 35% acreditam que as eslovacas são as esposas tradicionais ideais do leste europeu, bem à frente das ucranianas, que ficaram em segundo lugar com 22%. Em 2023, cerca de 42% das eslovacas entre 18 e 35 anos estavam solteiras, um índice alto para o padrão europeu. Mas, cada vez mais abertas a conexões globais, muitas procuram amor além das fronteiras. Aplicativos como Badoo, Tinder e especialmente os de OkCupid ganham popularidade, aproximando pessoas de diferentes países. O número de casamentos entre eslovacas e estrangeiros cresce rapidamente. Segundo o Instituto de Estatística da Eslováquia, houve aumento de mais de 30% na última década. É um reflexo da mentalidade das novas gerações que priorizam a ligação do coração e não a fronteira no mapa. Mas atenção! Se quiser presenteá-las com flores, tenha cuidado. Você pode acabar levando um belo tapa. Quer saber o motivo? Deixe o número 3 nos comentários e eu conto o segredo. Presa por cantar com entusiasmo demais parece inacreditável, mas uma jovem procurada pela polícia há 5 anos foi presa na Eslováquia por causa de uma paixão musical. Tudo aconteceu no festival Love Rim, em Bratislava, durante o show do cantor americano Macklemore. Tomada pela emoção, Samantha, de 25 anos, subiu ao palco para cantar e dançar ao lado do ídolo, como numa fã que vivia seu momento dos sonhos. O que ela esqueceu é que estava na lista de procurados nacionais por um incidente de 2019, quando invadiu um campo de futebol, Menua, durante uma partida, causando escândalo. Condenada a pagar 800 euros, cerca de 23 milhões de dong, e sem quitar a multa, a pena foi convertida em prisão. Desde então, fugia da justiça, até aquele instante de fama. Empolgada, Samantha publicou o vídeo do momento nas redes sociais, e o mundo realmente viu. Inclusive um espectador que a reconheceu da lista de procurados e alertou a polícia. Resultado, foi detida assim que desceu do palco, antes mesmo de comemorar. E a Eslováquia não se limita a histórias curiosas assim. O país é sede de uma competição única no mundo, o Campeonato de Cavar Covas, realizado todos os anos em Trenčín pela Associação de Serviços Fúnebres. Equipes de coveiros de todo o país e de vizinhos como Polônia e Hungria competem não apenas pela rapidez, mas também pela técnica e estética. Cada dupla só pode usar ferramentas manuais, pás, ancinhos, machados e enxadas. Nada de máquinas. A tarefa é abrir uma cova padrão com 2 metros de comprimento, 80 centímetros de largura e 1,66 m de profundidade. O júri avalia não só o tempo, mas se as bordas estão retas, as paredes e o fundo, lisos e nivelados, e até a forma do monte de terra ao lado.
Pode parecer uma disputa sem sentido, mas o objetivo é valorizar uma profissão muitas vezes ignorada ou até discriminada. A falta de jovens interessados preocupa. E a competição quer mostrar que todo trabalho honesto, por mais difícil ou invisível que seja, merece respeito. Afinal, como seria a sociedade sem quem executa tarefas essenciais como essa? Um país pouco atrativo. Atualmente, a Eslováquia está entre as nações com a maior taxa de êxodo de cérebros da Europa. De acordo com dados da OCDE, cerca de 20% dos eslovacos com diploma universitário vivem e trabalham no exterior. Um número quase 4 vezes superior à média da União Europeia. Mais impressionante ainda, aproximadamente 23% dos estudantes do país estão a estudar fora. E o 80% deles afirmam não querer regressar. Um cenário que lança sombras sobre o futuro da nação. Entre as causas profundas está a instabilidade política. A confiança no sistema político eslovaco vem caindo há anos e atingiu o ponto mais crítico em 2018, após o assassinato misterioso do jornalista Jan Kuciak, que havia denunciado ligações obscuras entre o governo e grupos mafiosos. Segundo o Eurobarometer, apenas 27% da população ainda confia no governo, uma das taxas mais baixas do continente. A economia também incentiva muitos a partir. Apesar de alguns avanços, desde que o país aderiu à União Europeia, a economia continua fortemente dependente do setor automotivo, vulnerável às flutuações globais. O investimento em ciência, inovação e transformação digital permanece extremamente limitado, menos de 1% do PIB. Especialistas estimam que, nas áreas de alta tecnologia com potencial de ruptura, a Eslováquia esteja pelo menos 20 anos atrás de países da Europa Ocidental. A infraestrutura não escapa às críticas. Embora haja alguns hospitais de referência na Europa Central, falta equipamento médico. As escolas estão degradadas e o sistema de transportes não atende às necessidades internas. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o país ocupa a posição 92 em qualidade de infraestrutura de transporte, muito atrás de vizinhos como a Áustria e a República Checa. No entanto, o motivo que mais empurra profissionais para fora é o baixo salário. Um médico recém-formado pode ganhar apenas entre 1.200 e 1.500 euros por mês, enquanto na Alemanha ou na Áustria, esse valor varia de 3.000 a 4.000 euros. Muitos afirmam que essa quantia mal cobre as despesas mensais, sem sobra para poupança, lazer ou viagens. Curiosamente, o PIB per capita eslovaco, ajustado pelo poder de compra, chega a $50.000 anuais. Um dado que desperta teorias intrigantes sobre o destino dessa riqueza. O reino dos castelos e das grutas. A Eslováquia guarda um verdadeiro tesouro subterrâneo, com um impressionante conjunto de cerca de 7.000 grutas, a maioria esculpida em calcário, que remonta ao período Mesozoico. Há ainda mais de 180, outras formadas em rochas vulcânicas, arenito e xisto. Entre as suas maravilhas, destaca-se a estalactite mais longa do país, com cerca de 32 metros, abrigada na gruta Pulchovska, no Planalto de Silica, na Cordilheira Calcária Eslovaca. Já o sistema mais extenso é o das grutas de Demanovska, com mais de 41 quilômetros de túneis. Outra joia é a Gruta Dómica, com quase 5,4 quilômetros. Situada na fronteira sul, a apenas 10 quilômetros de Plesivek. Formada por 712 cavidades menores interligadas, a Dómica nasceu de um rio subterrâneo chamado Styx. Lá dentro, estalactites e estalagmites de formas curiosas lembram cúpulas de templos antigos. Em 1995, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Outro destino fascinante é a Gruta de Gelo Dobšinska, também reconhecida pela Unesco. Apesar dos seus modestos 1,5 quilômetros, guarda um valor histórico e natural único. Descoberta em 1870 e iluminada eletricamente já em 1887,
A primeira da Europa a fazê-lo, mantém hoje cerca de 7.200 metros quadrados cobertos por gelo com um volume superior a 110 mil metros cúbicos e espessura que chega a 26 metros. A entrada voltada a norte faz com que congele rapidamente no inverno, mantendo uma temperatura fresca e estável durante todo o ano. Mas a beleza da Eslováquia não se esconde apenas debaixo da terra. Este é também o reino dos castelos. Mais de 180 fortificações históricas e 425 palácios e mansões pontilham vales verdejantes, cumes nevados e aldeias tranquilas. Isso significa que para cada 30 mil habitantes há um castelo. Cada um com as suas lendas, batalhas épicas ou histórias sombrias da Idade Média. Entre eles, o Castelo de Spiš é um colosso com 41 mil metros quadrados, um dos maiores complexos arquitetônicos da Europa e cenário de filmes de Hollywood como Dragonheart e The Last Legion. Hoje, muitos castelos continuam vivos, recebendo visitantes e servindo de palco para casamentos e eventos memoráveis. Uma história marcada por transformações. Muitos acreditam que a Eslováquia surgiu apenas após o colapso da Tchecoslováquia, no final de 1992. No entanto, este território tem raízes muito mais antigas, remontando a épocas anteriores, até mesmo ao reconhecimento do eslovaco como língua literária oficial, no século XIX. Grande parte da atual Eslováquia era conhecida no passado como Alta Hungria, para onde os povos eslavos migraram no século VI. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o desmoronamento do Império Austro-Húngaro, a Alta Hungria, precursora da Eslováquia moderna, uniu-se a outras 4 regiões históricas para formar a Tchecoslováquia. As tensões étnicas entre eslovacos e tchecos, somadas à pressão da Alemanha nazista, culminaram na dissolução do país em 1939, dando origem ao primeiro Estado eslovaco, um governo fantoche de Berlim. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 75 mil judeus eslovacos foram deportados para campos de extermínio na Alemanha, enquanto os que permaneceram foram forçados ao trabalho escravo. Após a guerra, a Tchecoslováquia foi restaurada, exceto a região da Rutênia Carpática, incorporada à Ucrânia. Em 1989, a Revolução de Veludo trouxe ventos de mudança para o leste europeu. O resultado foi a separação pacífica, em 1993, dando origem à República Eslovaca e à República Tcheca como nações independentes. Já em 2004, a Eslováquia ingressou tanto na OTAN quanto na União Europeia, tornando-se um dos casos de transição mais bem-sucedidos do pós-comunismo. Com pouco mais de 5 milhões de habitantes e base industrial modesta, consolidou-se como um polo automotivo europeu, abrigando fábricas de marcas como Volkswagen, Peugeot e Kia. A estabilidade política e a preservação de sua identidade cultural, mesmo sem um Estado próprio por quase 1000 anos, fazem da Eslováquia um exemplo impressionante de autodeterminação e eficiência no século XXI. A Eslováquia está a sabotar a União Europeia. Nos últimos anos, o cenário político da Eslováquia tem sido um verdadeiro palco de tensão e reviravoltas. O ponto mais dramático ocorreu em maio de 2024, quando o primeiro-ministro Robert Fico foi alvo de uma tentativa de assassinato a meio do dia. Baleado e em estado crítico, sobreviveu por pouco. O autor do ataque, um ex-segurança de biblioteca, afirmou estar motivado por descontentamento político. Poucos dias depois, para calar rumores sobre a sua saúde, Fico publicou uma fotografia em fato de banho, mergulhado no rio Danúbio, e anunciou que participaria no desfile do Dia da Vitória, na Rússia, em 9 de maio. Um gesto visto por muitos como um desafio direto à posição comum da NATO e da União Europeia. Robert Fico não é um novato na política eslovaca. Já cumpriu 3 mandatos como primeiro-ministro e regressou ao poder no final de 2023. Mal reassumiu o cargo. Reverteu várias políticas externas, destacando-se a decisão de suspender o apoio militar à Ucrânia. Acusou o governo de Kiev de corrupção e afirmou que a Eslováquia não tinha obrigação de salvar o mundo
com o seu arsenal esgotado. Esta posição levou as relações Eslováquia-Ucrânia ao nível mais baixo de sempre e provocou duras críticas da União Europeia e dos Estados Unidos. Kiev acusou repetidamente Bratislava de falta de responsabilidade na preservação da paz e estabilidade regional, enquanto os defensores do governo eslovaco responderam que a Ucrânia tratava o país como um poço sem fundo de ajuda. Além disso, Fico criticou abertamente os Estados Unidos por interferirem demasiado nos assuntos europeus e acusou a União Europeia de falta de democracia, alegando que países como a Alemanha e a França impõem a sua vontade sobre todo o bloco. Estas declarações levaram a imprensa ocidental a pintá-lo como um aliado próximo de Vladimir Putin, enquanto setores liberais na Eslováquia o consideram um inimigo da democracia. Ainda assim, muitos cidadãos apoiam a sua política de Eslováquia em primeiro lugar e veem nele um dos poucos líderes dispostos a desafiar a corrente dominante. Vida noturna na Eslováquia. A Eslováquia talvez não tenha a fama internacional de alguns vizinhos, mas quando a noite cai, revela um charme singular. Uma mistura entre a serenidade da Europa Central e a energia vibrante de uma geração jovem que está redesenhando o ritmo urbano. Em Bratislava, a capital às margens do rio Danúbio, as ruas de pedra do centro histórico ganham vida sob a luz dourada dos lampiões. Locais e visitantes se reúnem nas praças, em pequenos bares e cafés que permanecem abertos até tarde. Já em cidades menores, como Košice ou Banska Bystrica, a atmosfera é mais tranquila, onde a noite gira em torno da arte, da música suave e de longas conversas em tabernas tradicionais. Bratislava oferece a maior variedade de opções. Bares intimistas no centro histórico, com tetos abobadados e música jazz suave. Clubes modernos à beira do Danúbio, pulsando ao som de eletrônica e techno, atraindo o público jovem. Em Košice e em outros centros menores, o entretenimento noturno mantém um toque local, com teatros que apresentam desde peças de dramaturgia até concertos clássicos. Enquanto cafés artísticos se tornam pontos de encontro de estudantes, artistas e amantes da cultura eslovaca contemporânea. Passear à noite pela Eslováquia é um convite irresistível para quem aprecia a arquitetura histórica e ambientes tranquilos. Em Bratislava, caminhar por ruelas estreitas de paralelepípedos, admirar o castelo iluminado no alto da colina ou seguir pela margem do Danúbio é uma experiência memorável. Košice, com sua avenida principal iluminada, edifícios góticos e amplas praças, é perfeita para um fim de noite relaxante. Para muitos eslovacos, uma caminhada após o jantar, acompanhada de uma taça de vinho ou uma cerveja, é suficiente para prolongar a conversa até altas horas, sob a brisa fresca da Europa Central. Destinos turísticos famosos. A nossa jornada começa no Castelo de Božnice, considerado um dos mais românticos da Europa. Com sua arquitetura digna de contos de fenas, cúpulas verde esmeralda e torres arredondadas refletidas sobre jardins exuberantes. Este lugar faz qualquer visitante sentir-se num mundo de princesas e cavaleiros. É possível assistir a apresentações com trajes históricos, explorar masmorras sombrias ou admirar afrescos centenários sob uma luz suave. E se vier no verão, prepare-se para o famoso festival anual de temática assombrada, uma experiência envolta em mistério e fascínio. Deixando o cenário encantado, seguimos para o Planalto de Slovenský Hrad, o paraíso da Eslováquia. Este labirinto natural impressiona com desfiladeiros profundos, cascatas espumantes e trilhas suspensas ao longo de penhascos. O detalhe mais marcante são as escadas metálicas verticais junto às quedas d'água e as pontes de madeira suspensas no ar, transformando cada passo numa descarga de adrenalina. Fazer trekking aqui não é apenas testar os limites do corpo, mas também mergulhar de forma plena na natureza selvagem. Para uma imersão cultural mais profunda, a Vila de Tichmani é paragem obrigatória. Escondida entre bosques verdes, encanta com casas de madeira pintadas à mão, com desenhos folclóricos brancos, inspirados nos bordados tradicionais. Cada construção é uma obra de arte viva, criando um cenário único no mundo. Aqui, além de admirar a arquitetura,
O visitante pode aprender a pintar os padrões, provar o pão assado com queijo típico e vestir trajes coloridos da cultura local. Encerramos a rota no Castelo de Spiš, uma das maiores construções medievais da Europa. Erguido no alto de uma colina solitária em meio à planície, impõe-se com uma imponência de tirar o fôlego. É possível explorar livremente cada canto, das muralhas imponentes e celas antigas à torre mais alta, de onde se avista todo o horizonte ao redor. Ao pôr do sol, quando a luz dourada cobre as paredes de pedra, o castelo surge como uma memória viva da era dos cavaleiros e das batalhas lendárias. Locais misteriosos ainda sem explicação. Escondido no alto de uma colina isolada, o castelo de Čachtice foi, em tempos medievais, morada da condessa Báthory, figura envolta em lendas sombrias. Hoje, é um sítio arqueológico que atrai visitantes para uma subida a pé desde a pequena aldeia ao sopé, revelando uma vista de tirar o fôlego sobre o vale e as ruínas de pedra que resistem ao tempo. Ao aproximar-se, é possível notar paredes espessas de pedra branco-acinzentada, algumas ainda intactas, outras reduzidas apenas às fundações. Mas há um detalhe que intriga os estudiosos. Em certos momentos do dia, por razões ainda desconhecidas, partes das paredes no centro do castelo mudam subtilmente de cor. E apesar da luz solar incidir de forma uniforme e sem qualquer intervenção artificial, muitos visitantes relatam que, sob a mesma iluminação, certas secções parecem ganhar um tom suave por alguns minutos antes de regressarem ao normal. Curiosamente, medições com espectrômetro portátil não detectam alterações na reflexão da luz. E o fenômeno, restrito a uma área específica, ocorre de forma imprevisível, tornando impossível prever o momento exato da mudança. Já o Krivan, um dos picos mais icônicos da Cordilheira Tatra e símbolo nacional para os eslovacos, oferece uma escalada que começa entre densas florestas de pinheiros, passa por pradarias rochosas e segue até blocos maciços que conduzem ao cume. No trecho final, o horizonte abre-se por completo. Lá de cima, o vale estende-se por dezenas de quilômetros. No entanto, perto do topo, há quem relate um fenômeno inquietante. Quando se fala ou grita, o eco não vem da frente ou dos lados, como seria de esperar, mas sim das costas. E o mais estranho, atrás não há penhascos, apenas uma encosta suave que desce lentamente. Para quem vivencia, a sensação é arrepiante, como se alguém repetisse as suas palavras a partir de um ponto impossível. Este eco surge mais rápido que o normal, com um timbre ligeiramente diferente, e nunca de forma constante. Apenas alguns têm a sorte, ou talvez o azar, de o ouvir. Pratos famosos da Eslováquia. O brinzové halušky é, sem dúvida, um dos pratos mais emblemáticos da culinária eslovaca. Servido ainda quente, exala o aroma marcante do queijo de ovelha brinza, misturado ao perfume crocante do torresmo de porco frito. A base são pequenas bolinhas de massa de batata, halušky, cozidas até ficarem macias e depois envolvidas no queijo salgado. Para finalizar, um toque de cebola dourada no óleo dá mais sabor e textura. Fica ainda melhor acompanhado de iogurte ou de um copo de cerveja bem gelada. Em contraste com essa combinação agradável, o próximo prato pode ser um verdadeiro desafio para muitos visitantes estrangeiros. O tlačenka é um tipo de enchido frio, preparado com carne da cabeça do porco, língua, pele e vísceras. Tudo é cozido e depois prensado ainda quente, formando um bloco firme. O detalhe que impressiona é a camada de gelatina natural, criada pelo próprio caldo ao esfriar, envolvendo o recheio de forma realista. Cada fatia revela claramente tendões, gordura e pedaços de carne, algo que pode assustar quem não está acostumado. Voltando a algo mais suave e fácil de saborear. A kapusnica é uma sopa tradicional muito apreciada no Natal. Seu sabor combina o azedinho da couve fermentada com linguiça defumada, cogumelos secos e pimentão, criando um caldo encorpado, levemente picante e de cor castanho avermelhada. É o tipo de prato que aquece a alma, especialmente quando servido com pão preto ou batatas assadas. Para os mais aventureiros, o olje žaludki é uma especialidade feita com estômago de ovelha recheado. A parte externa mantém a forma do estômago inteiro,
enquanto o interior é preenchido com carne moída, fígado, cebola e temperos típicos, sendo depois cozido ou vaporizado. O sabor intenso de miúdos e a textura firme, quase elástica, garantem uma experiência gastronômica que dificilmente se esquece. Encerrando essa jornada, o lokche é um pão fino e achatado, preparado com purê de batata misturado à farinha, aberto em discos e assado na chapa. Ao ficar pronto, libera um aroma delicioso de batata com um leve toque tostado. Pode ser servido doce, com geleia ou mel, ou salgado, com fígado de ganso, chucrute ou carne assada. Simples e rústico, mas com um sabor que fica na memória. Festivais únicos. A Eslováquia abriga celebrações tradicionais que parecem saídas de um conto antigo. Entre elas está o Fasangi, realizado no final de fevereiro em aldeias da região central, como Detva e nos arredores da Cordilheira Tatra. É um momento em que os moradores vestem máscaras de madeira, trajes peculiares e desfilam pelas ruas ao som de música folclórica vibrante. Rituais antigos, como queimar um boneco de palha para se despedir do inverno, ainda são preservados. Tudo isso fortalece os laços comunitários e reflete a crença no renascimento da natureza. No norte, a aldeia de Vikodna se transforma no início de julho em um palco vivo para a cultura popular. Durante 3 dias, música tradicional, danças folclóricas e trabalhos manuais como bordado e tecelagem ganham destaque. É uma verdadeira homenagem à arte popular e à transmissão de valores culturais às novas gerações. Já em setembro, a cidade de Trenčín abre seu centro histórico para o Trencianski Jarmoky, uma feira tradicional repleta de barracas de artesanato, especialidades locais e trajes típicos. Apresentações de artes marciais antigas, teatro de rua e música medieval recriam a atmosfera da época áurea da cidade. Mas a Eslováquia também vibra com eventos modernos. Em julho, o aeroporto de Trenčín recebe o Pohoda, um festival musical de múltiplos estilos que reúne centenas de artistas do mundo todo. Além da música, a arte visual, debates sociais e espaços dedicados às crianças. O evento celebra a liberdade, a criatividade e a diversidade cultural. Encerrando nossa jornada, no final de outubro, o castelo de Božnice se torna cenário do misterioso Festival Duša Vastradi. Entre peças teatrais de terror, fantasias sombrias e visitas noturnas, o castelo mergulha os visitantes em uma atmosfera mágica que mistura entretenimento, lenda e história. Custo de vida na Eslováquia. Seja para visitar ou viver. Conhecer o custo de vida na Eslováquia é essencial. Em cidades como Bratislava ou Košice, os valores variam bastante conforme o estilo de vida. No centro de Bratislava, o aluguel médio de um apartamento de um quarto vai de 650 a 800 dólares mensais. Já em áreas suburbanas ou cidades menores, como Žilina e Nitra, os preços caem para cerca de 400 a 550 dólares. O transporte público é eficiente e pontual. Ônibus, bondes e trólebus são as opções mais comuns. Uma passagem simples custa de 1 a 1,3 dólares, enquanto o passe mensal sai por 28 a 35 dólares. Táxis e aplicativos como o Bolt também são populares, e uma corrida curta dentro da cidade custa entre 5 e 10 dólares. Para explorar o interior ou os Tatras, alugar um carro custa de 40 a 55 dólares por dia, sem incluir combustível e seguro. Na alimentação, cozinhar em casa representa um gasto mensal entre 200 e 250 dólares. Refeições simples em restaurantes populares ficam entre 5 e 10 dólares, enquanto jantares mais sofisticados variam de 12 a 20 dólares ou mais. Em geral, para viver com conforto, uma pessoa sozinha deve contar com um orçamento entre 800 e 1.000 dólares por mês. Com um estilo de vida mais econômico, é possível viver com cerca de 700. Já quem busca mais lazer, viagens e um padrão de vida elevado pode chegar a 1.200 dólares mensais ou mais. Dicas úteis de viagem. A Eslováquia é um país marcado por paisagens montanhosas e áreas remotas.
especialmente na famosa cadeia montanhosa dos Altos Tatras. Se pretende fazer trilhas ou escalar, lembre-se de que o sinal de telemóvel pode desaparecer por completo. Por isso, antes de partir, avise alguém sobre o seu percurso e leve consigo um mapa em papel, bússola e lanterna. Não dependa apenas do GPS ou do smartphone. Em algumas aldeias pequenas e zonas rurais, é possível encontrar olhares curiosos ou certa reserva por parte dos habitantes se tirar fotos ou gravar vídeos sem pedir permissão. Em locais onde tradições mais conservadoras ainda são preservadas, o ideal é cumprimentar e perguntar antes de registrar imagens, especialmente ao interagir com pessoas mais velhas ou participar de festividades populares. Curiosamente, alguns bosques na Eslováquia ainda são lar de grandes animais selvagens, como o urso pardo e o lobo. Ao visitar parques nacionais ou reservas naturais, evite deixar comida ao ar livre durante a noite e nunca caminhe pela floresta depois do anoitecer. Esta não é apenas uma medida de segurança, mas também uma regra obrigatória em muitos acampamentos naturais. O sistema de comboios e autocarros internos é relativamente eficiente, mas conhecido por não esperar passageiros. E às vezes alterar os horários de forma repentina. Em cidades pequenas, os horários podem não ser atualizados em tempo real. Por isso, consulte sempre os sites oficiais e chegue à paragem pelo menos 10 a 15 minutos antes da partida para evitar imprevistos. Por fim, ao comer em restaurantes locais, repare que é comum os funcionários não trazerem a conta a menos que seja solicitada. Em alguns casos, podem surgir taxas adicionais sem explicação clara. Por isso, ao terminar a refeição, peça sempre a conta e verifique atentamente cada item para garantir que não há cobranças indevidas. E assim concluímos as 15 curiosidades sobre a Eslováquia. Esperamos que estas informações lhe tenham oferecido uma nova perspectiva sobre este país fascinante. Qual destes pontos mais lhe impressionou? Partilhe a sua opinião nos comentários. Será um prazer saber o que pensa.